Tem coisas que só acontecem quando a gente fecha os olhos, mas tem outras que só aparecem quando a gente insiste em mantê-los abertos. Diogo não acredita em lenda, nem em fantasma, nem em demônio. Ele acredita em rotina, em silêncio, em fazer o trabalho e ir embora. Mas naquela noite, algo quebrou. Foi só um detalhe, um reflexo, uma piscada que demorou demais para voltar. E é assim que começa. Não com sangue, não com grito, mas com um espelho, que não te imita mais. E quando o reflexo decide pensar por conta própria, é porque talvez você já não seja mais o original. Diogo não era o tipo de homem que se impressionava fácil. 38 anos, ex-militar, agora segurança noturno de um patrimônio esquecido pelo governo e pela memória pública. O sanatório Graciliano Ramos era só mais um prédio vazio na lista de contratos da empresa. Um salário modesto, uma cidade esquecida, um homem tentando calar o barulho na própria cabeça. Desde que voltou do serviço ativo, Diogo sofria de insônia crônica. Não dormia direito, não sonhava direito. E quando dormia, sonhava com espelhos. Sempre os mesmos, sempre trincados, sempre com alguém do outro lado. Mas ele nunca contou isso a ninguém, porque homens como ele aprendem cedo a não parecer fracos, a não parecer loucos, a não parecer nada. Naquela madrugada de terça, ele atravessou os portões enferrujados do antigo sanatório, com a mente entorpecida por cafeína, rotina e desconfiança. Era o terceiro turno consecutivo no mesmo lugar. O cheiro de mofo, o eco dos próprios passos, o barulho de ratos nos dutos. Nada incomodava. Já tinha visto coisa pior no exército. Muito pior. Às 2h48 da manhã, durante a terceira ronda, Diogo passou pelo antigo banheiro feminino da ala leste. Um espelho oval ainda pendurado na parede, empoeirado, manchado, mas intacto. Ele parou, olhou, piscou. E o reflexo demorou para piscar de volta. Meio segundo, talvez menos. Mas para quem já viu a morte cara a cara, meio segundo é uma eternidade. Ele sabia. O corpo sabia. Ficou ali por alguns segundos, encarando o próprio rosto. A luz fluorescente tremia. O rádio chiava baixinho. E o reflexo, agora perfeitamente sincronizado, o encarava de volta como se nada tivesse acontecido. Ele deu de ombros, anotou no bloquinho. Ilusão ótica, cansaço. Mas por dentro havia um silêncio estranho. Um tipo de silêncio que só aparece quando alguma coisa quebrou. Mas você ainda não sabe o quê. E naquela madrugada, pela primeira vez em anos, Diogo ia demorar para dormir, mesmo depois do expediente. Na segunda noite de trabalho, Diogo chegou diferente, mais calado do que o normal. E para ele, isso era dizer pouco. Tinha passado o dia inteiro tentando esquecer aquele espelho, mas o corpo não deixou. Dor de cabeça, tensão no pescoço, sensação de estar sendo vigiado até no banheiro de casa. Era como se o reflexo tivesse levado algo com ele. Diogo não era de acreditar nessas coisas, mas aprendeu cedo que ignorar o instinto era o jeito mais rápido de morrer. Na época do exército, tinha participado de uma operação no Acre, onde a equipe ignorou sinais pequenos, cheiros, gritos abafados, um rádio que não respondia. Resultado, 2 homens mortos. Um, desaparecido até hoje. Depois daquilo, Diogo desenvolveu um hábito silencioso. Quando algo parecia fora do lugar, ele investigava, mesmo que fosse só para provar para si mesmo que não era nada. E foi com esse espírito que, na segunda ronda, ele decidiu entrar na sala de arquivos do hospital. Queria saber quem tinha trabalhado ali, quem tinha ficado internado. E, se possível, descobrir se alguém já tinha passado pelo que ele viu no espelho. O lugar era um túmulo de papel velho. Fichas amareladas, nomes apagados pelo tempo, relatórios médicos carcomidos. Mas atrás de um fichário embolorado, encontrou algo que não parecia igual aos outros. Um caderno duro, pesado, com capa preta e uma fita vermelha costurada no canto. Na etiqueta, o nome estava escrito com caneta azul, agora quase desbotada.
Paciente 43, Isadora da Costa. Folheou sem pressa. O diário era sujo, com páginas manchadas por algo que parecia ferrugem ou sangue muito antigo. Mas a caligrafia era limpa, quase delicada. Isadora escrevia como quem tinha pressa de registrar o que estava esquecendo. As primeiras páginas pareciam confusas, palavras repetidas, desenhos de olhos, datas riscadas. Mas aos poucos, a mente dela ficava mais clara. Ou talvez mais conectada com algo que não era dela. Ela falava de um corredor que afundava a cada passo, de espelhos suspensos que pingavam água negra, de uma voz que não usava som. Contava que, ao dormir, sonhava com o teto se abrindo. E do teto, um reflexo descia. Não igual a ela, mas parecido o suficiente para enganar qualquer um. Diogo sentiu um arrepio correr pela espinha. Não era medo. Era algo pior. Reconhecimento. Então chegou à página central do diário. Ali, a letra mudava. Estava trêmula, suada, quase ilegível. Hoje o reflexo piscou depois de mim. Não foi imaginação. Eu sei o que vi. Ele está acordando. Ele parou. Voltou. Leu de novo. A mesma coisa que ele tinha sentido. Nas páginas seguintes, as frases começavam a se repetir, como se Isadora estivesse tentando se convencer de algo. Ou se manter acordada. Ele me observa do teto. Ele me repete quando quer. Ele escreve junto comigo. Eu não sei mais se sou eu. Eu não sei mais se sou eu. Eu não sei mais se sou eu. Diogo começou a suar. As luzes da sala pareciam mais fracas. O ar mais grosso. Na penúltima página, um símbolo desenhado à mão. Um espelho oval, com um risco na diagonal e uma palavra escrita ao redor dele em círculos. Speculum. E por fim, a última frase, isolada, solitária, como se ela tivesse sido escrita com o último resto de sanidade. Hoje não quero mais acordar. Diogo fechou o caderno com as mãos trêmulas. Ficou ali, parado, encarando o próprio reflexo no vidro sujo da janela. Só queria confirmar que ele ainda estava seguindo seus movimentos. Durante o dia, Diogo tentava esquecer o que leu. Mas o corpo dele não deixava. O reflexo do espelho parecia ter grudado no fundo da mente, como uma mancha que se espalha lentamente por dentro. Ele não sabia explicar. Só sentia. E a pior parte era que tudo, ao redor, parecia começar a conspirar a favor dessa sensação. Na quinta-feira, enquanto esperava o café ficar pronto numa lanchonete do centro, reparou no vidro da porta. Seu reflexo estava lá, claro. Mas por algum motivo, parecia levemente atrasado. A mão dele coçava a nuca. E por um segundo, o reflexo não coçou. Diogo se virou imediatamente. O coração disparou. E o reflexo voltou ao normal. Culpa do cansaço, talvez. Mas por que o cansaço parecia estar afetando os espelhos e não ele? De noite, durante a troca de turno, tentou puxar assunto com Alcemar, o segurança do hospital ao lado. Um velho quieto, olhos fundos, barba rala. Daqueles que já viram coisa demais. Diogo perguntou sobre o sanatório. Falou do espelho com cuidado, como quem testa a profundidade de um poço antes de pular. Alcemar respondeu como se estivesse esperando aquela pergunta fazia anos. Você viu, né? O reflexo torto. Aquilo é antigo. Teve uma menina que dormia olhando para um espelho no teto, interna da ala leste. Um dia ela dormiu, mas o reflexo dela ficou. Diogo tentou rir. Ficou? Como assim? Ficou. Alcemar não riu de volta. Teve gente que viu, funcionário antigo, mas quem falava demais, sumia. E quem via, parava de dormir. Naquela noite, Diogo não voltou direto para o alojamento. Precisava andar. Sentir o ar frio na cara. O corpo dele tremia. E não era de medo. Era como se algo dentro dele estivesse tentando acordar. Passou numa vendinha. Comprou cigarro, mesmo sem fumar.
E enquanto esperava o troco, uma menina de uns 9 anos puxou a camisa dele. Vestia uma blusa branca encardida, cabelo embaraçado, olhar fundo demais para a idade. Moço, seu olho tá errado. Diogo se agachou. Errado como? Quando você vira seu olho, fica olhando. Meu vô disse que isso acontece quando a alma da gente começa a sair devagar. Ela sorriu e correu, sem medo, como se aquilo fosse normal. Diogo ficou parado, travado, e naquele silêncio, uma ideia surgiu sem pedir permissão. E se o espelho não estivesse apenas observando, mas substituindo? Diogo não dorme há 3 dias, não por coragem, por puro instinto. O corpo ainda obedece. Marcha por entre os corredores, respira fundo, mantém o foco. Mas a alma começa a fazer perguntas que ele não quer responder. Nos primeiros dias, ele tentava racionalizar. É só o sono. É só o ambiente. É só o cansaço. Mas chegou um ponto em que o silêncio começou a respirar com ele, como se o prédio tivesse pulmões, como se o hospital estivesse esperando ele dormir. No terceiro dia, o chão parece mais distante. Os dedos doem sem motivo. E o tempo? O tempo começou a se comportar de forma estranha. O relógio digital da guarita pulou 12 minutos. As câmeras do circuito interno gravam coisas que ele não viu. Em uma delas, ele aparece parado diante do espelho da ala leste por 3 minutos inteiros. Imóvel. Mas ele jura que nunca passou por lá naquela noite. Na sexta-feira, às 03h08 da madrugada, ele cochila. Não deita. Não relaxa. Só apaga. 10 segundos. Quando abre os olhos, está deitado numa maca da sala dos fundos. Uma sala que ele nunca usava. Não lembra como foi parar ali. Mas o que o faz congelar é o espelho no teto. Um espelho redondo, com moldura de ferro, sujo, antigo, que não estava ali no dia anterior. E o reflexo está sorrindo. Não um sorriso escancarado, mas um sorrisinho discreto, quase imperceptível. Um sorriso que o próprio rosto dele não está fazendo. Diogo levanta num salto, encara o teto. O sorriso desaparece, tudo parece normal, mas o gosto de ferro na boca denuncia o contrário. Volta pro alojamento cambaleando. Tranca a porta. Senta no chão. Olha ao redor. E aí percebe algo que o deixa ainda mais apavorado. Não há mais nenhum espelho na sala. Ele mesmo os tirou, um por um, durante os turnos anteriores. Mas mesmo assim, ele ainda sente que está sendo observado. Tenta relaxar, respirar. Mas toda a superfície reflexiva se tornou um campo de batalha. Tela preta do celular, pupilas dilatadas no escuro, vidro da janela sujo pela chuva. E em todos eles, o mesmo padrão se repete. O reflexo não está mais sincronizado. Não é só atraso. É autonomia. É intenção. E naquele momento, Diogo compreende algo que o estômago dele já sabia há dias. O sono não é descanso. É acesso. É permissão. É vulnerabilidade. Enquanto ele estiver acordado, talvez tenha uma chance. Mas no momento em que fechar os olhos por tempo demais, talvez quem acorde não seja mais ele. Não foi de uma vez. Não apareceu num susto. Não teve grito, nem sangue. A coisa que vive no espelho não se apresenta. Ela permanece. No quarto dia sem dormir, Diogo começa a perceber que ela já estava ali antes mesmo dele chegar. Talvez desde sempre. Talvez esperando alguém com os olhos cansados o suficiente para não ver mais a diferença. Tudo começou com reflexos. Sombra no vidro do micro-ondas. Rosto duplicado por um segundo na tela do celular. Uma figura parada na beira da porta. Quando ele estava absolutamente sozinho, ele passava horas fingindo que não via, porque se admitisse, ia ter que conversar com ela. E o silêncio? O silêncio era melhor do que saber o nome do que estava ali. Mas não adiantou. Ela começou a se aproximar. Não fisicamente, psicologicamente, como um pensamento que você não lembra de ter tido, mas sabe que veio de você.
Na manhã de sábado, enquanto lavava o rosto, viu algo no fundo da pia. Uma mancha escura, viscosa, que escorria em espiral, mesmo sem água. Quando piscou, sumiu. Mas o cheiro ficou. Um cheiro de coisa enterrada viva. Naquela noite, ele não suportou e cobriu todos os espelhos. Lençol, fita adesiva, até papelão. Mas mesmo assim, ela achou outro caminho. Porque a entidade não mora nos espelhos. Ela mora na ideia do reflexo. Qualquer superfície que o imite pode ser porta. E qualquer sono pode ser convite. Diogo começou a ouvir sussurros. Mas o mais estranho, não vinham de fora. Eram vozes narrando seus próprios pensamentos, com entonações levemente erradas, como se alguém estivesse lendo ele, por dentro. Certa madrugada, encontrou uma garrafa de vidro virada no chão, e na curva do vidro, como num filme antigo dobrado, viu algo que congelou seu sangue. Ele, sentado, olhando fixamente para si mesmo, mas os olhos não piscavam. E naquele momento, Diogo entendeu. Aquilo não era um fantasma, nem um delírio. Era um substituto, uma cópia, um duplo, esperando ele cair no sono, para assumir. A planta do hospital dizia que havia apenas 12 quartos na ala psiquiátrica do subsolo. Mas o diário de Isadora contava uma história diferente. Ela escrevia sobre um lugar que ninguém menciona, mas todos evitam. Chamava de A Boca do Reflexo. Diogo leu e releu esse trecho, tentando entender. Até que, olhando os mapas antigos no arquivo morto, notou um detalhe estranho. Um corredor registrado com o código 13B, escondido atrás da antiga sala de eletrochoque. Um espaço que não constava em nenhum documento recente. Como se alguém tivesse feito questão de apagar. Ele passou os 2 turnos seguintes, procurando aquela porta. E quando finalmente encontrou, ela não estava trancada com cadeado. Estava selada. Pregos enferrujados, fitas vermelhas, pequenos pedaços de espelho colados com cera ao redor da maçaneta. Parecia mais um aviso ritualístico do que uma tentativa de bloqueio. Diogo hesitou. Sentiu o corpo gelar, os dedos ficarem dormentes. Mas ele não recuou. Desfez cada selo com cuidado, respirando devagar, como quem tira o coração de alguém com as mãos nuas. A porta cedeu com um estalo seco. Do outro lado, o quarto 13. Sem janelas, sem móveis. Só uma maca no centro do cômodo, uma lâmpada fraca tremendo no teto e um espelho redondo, preso acima da cama. Não era um espelho comum. A moldura era antiga, de madeira entalhada com símbolos estranhos, riscados com algo que parecia unha. No chão, uma velha mesa de aço. Em cima dela, um gravador de rolo, sem tomada, sem fita visível. Mas ao fechar a porta, ele ligou sozinho. A fita girava lentamente. E então começaram os sons. Não música, não vozes humanas. Sons úmidos, como alguém mastigando carne dentro da água. Como suspiros sendo sugados para dentro de um tubo. Como risos. Ao contrário. E no final, uma única frase em voz baixa, arranhada, quase sussurrada em latim. Speculum non mentitur, sed tu mentires. O espelho não mente, mas você mente. A fita parou. E pela primeira vez, desde que pisou naquele hospital, Diogo sentiu que não estava sozinho. Não porque ouviu passos, não porque viu uma sombra, mas porque o espelho do teto estava respirando. Depois do quarto 13, o hospital nunca mais pareceu o mesmo. Não só por dentro, mas por fora também. Diogo tentou seguir com os turnos como se nada tivesse acontecido. Rondas, relatórios, café, silêncio. Mas havia algo no ar, como se o tempo escorregasse pelas paredes. O relógio da portaria parava sempre às 03h03, todos os dias. E sempre que voltava a funcionar, Diogo percebia que faltavam minutos da própria memória. Começou a testar.
Colocou seu celular para gravar enquanto dormia em turnos curtos de 2 minutos. Ao assistir, notou algo que fez o estômago virar. No vídeo, ele levantava, caminhava até o espelho da enfermaria e falava com alguém. Mas no áudio, nada. Só estática. E o reflexo? O reflexo não se movia. Em uma das noites seguintes, viu um rato atravessar o corredor. O rato parou, olhou para ele, e Diogo sentiu que aquele olhar durou tempo demais. Instintivamente, olhou para a esquerda e percebeu que o rato não tinha reflexo no vidro da porta. O espelho não refletia mais os vivos, apenas os que pertenciam a ele. Diogo passou a anotar tudo em pequenos bilhetes. Deixava no bolso, nas paredes, no banheiro. Porque as memórias começavam a sumir. Lembrava de coisas que nunca aconteceram. E esquecia coisas que tinha feito horas antes. Uma noite, abriu a câmera frontal do celular e apontou para si mesmo. Estava sozinho no refeitório. Mas na tela, dois rostos. Um olhando fixo, o outro piscando. Ele jogou o celular no chão. A realidade estava cedendo, não como um prédio que desaba, mas como um sonho que perde sentido. Cores pareciam diferentes. Pessoas na rua falavam frases desconexas. Cartazes colados em postes que ele tinha certeza que nunca viu antes. Mas todos pareciam antigos, gastos, como se já estivessem ali há anos. Naquela noite, Diogo entendeu uma coisa. Ele não estava mais tentando sobreviver. Ele estava tentando permanecer real. Tudo começou com um cheiro. Na madrugada de domingo, Diogo andava pelo corredor da ala pediátrica, desativada há décadas, quando sentiu um perfume doce no ar. Algo entre sabão de coco e madeira molhada. Aquele cheiro o transportou para outro lugar. Ele fechou os olhos por 2 segundos e viu um quintal, uma casinha simples, com varanda de madeira, uma mulher estendendo roupas no varal e um menino, com os olhos dele. Mas não era ele. Acordou no chão. Não sabia quanto tempo tinha passado, mas o cheiro ainda estava ali, como se alguém o tivesse deixado cair dentro da cabeça dele, de propósito. Nas noites seguintes, começou a lembrar de um cachorro chamado Tilo, de um portão verde, de um armário que rangia às 3 da manhã. Só havia um problema. Essas memórias não existiam. Não pertenciam a ele. Ele nunca teve cachorro, nunca morou em casa com varanda, nunca conheceu ninguém chamado Lúcia, o nome que ecoava nos sonhos com voz de mãe. E o mais assustador? Ele sentia saudade, começou a confundir nomes. Assinou um relatório com outra letra, atendeu o rádio respondendo Posto 3, um setor que não existia. Diogo passou a se olhar no espelho não para se enxergar, mas para confirmar que ainda era ele. Mas nem isso funcionava mais. Porque o reflexo começou a sorrir antes, a olhar de lado quando ele ainda encarava de frente, a seguir outro ritmo. Na madrugada seguinte, tentou se filmar dormindo com câmeras espalhadas pelo alojamento. Reassistindo os arquivos, encontrou uma cena. Ele dormindo. E alguém se aproximando. Mas ao pausar o vídeo, percebeu que a figura que caminhava até ele tinha o mesmo rosto, mesma farda, mesmo jeito de andar. Mas os olhos. Os olhos estavam completamente pretos. E ele sorria. Diogo desligou tudo, apagou as luzes, cobriu os espelhos com toalhas molhadas e sentou no chão. Porque agora o medo já não era de ver a entidade, era de ser ela. Chegou um momento em que Diogo entendeu. Não dava mais para fugir. Não havia mais fronteira entre o sono e a vigília, entre o hospital e o outro lado, entre ele e aquilo. Tudo estava misturado, fragmentado, como um espelho estilhaçado que ainda tenta refletir algo inteiro. Naquela noite, ele não fez a ronda. Não registrou a presença. Não ligou o rádio. Apenas entrou na ala leste com o mesmo uniforme suado de 3 dias e levou consigo o que restava: uma garrafa de água,
uma câmera velha e uma carta escrita à mão. Se eu não voltar, que pelo menos alguém saiba o que eu vi. Ele voltou ao quarto 13. As fitas estavam todas no chão, como se tivessem sido rejeitadas. O espelho no teto agora estava limpo, polido, redondo como um olho faminto. E na parede, uma frase que não estava ali antes, escrita com algo que parecia ferrugem ou sangue. O reflexo é mais forte quando a alma está cansada. Diogo subiu na maca. Deitou, a cabeça apoiada direto no ferro frio, a câmera apontando para cima. Fechou os olhos e respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. No instante em que o sono o pegou, tudo virou líquido. A maca desapareceu. O teto afundou e ele caiu, não no chão, mas no espelho. Do outro lado, havia um hospital idêntico, mas com corredores mais longos, portas mais altas e uma gravidade que pesava na alma, não no corpo. As paredes respiravam, o chão pulsava e as vozes sussurravam em nome próprio. Diogo andou, descalço, sem farda, sem tempo. No fim de um corredor que não terminava, encontrou uma porta branca, com seu nome completo escrito à mão. Letra de mulher. Mesma letra do diário de Isadora. Ele abriu. Lá dentro ele viu a si mesmo, mais velho, mais magro, preso a uma cadeira, sorrindo. E a voz dele, do outro, disse apenas: Demorou, mas agora você também pertence. Esse é o ponto sem volta. A travessia é feita. A entidade, o reflexo, o sono, a identidade, tudo agora é uma coisa só. Posso seguir com o último bloco. O plantão da semana seguinte correu normalmente. Relatórios atualizados, portões fechados, sem incidentes. Um novo segurança assumiu o turno noturno. Jovem. Tranquilo. Disseram que o antigo funcionário, Diogo, pediu desligamento voluntário. Sumiu sem deixar número, sem pegar rescisão. Só deixou o armário trancado e um bilhete colado do lado de fora, escrito à mão. Nunca olhe por muito tempo e nunca durma onde há espelho. O novo segurança riu. Achou que era brincadeira. Arrancou o bilhete e jogou no lixo. Abriu o armário. Dentro, apenas um espelho de bolso. Pequeno, rachado, virado para baixo. Ele pegou o espelho, olhou rapidamente. Nada de estranho. Só seu próprio rosto. Mas, por algum motivo, sentiu vontade de virar o rosto devagar. E o reflexo, por uma fração de segundo, não virou com ele.